Bem-vindos ao podcast Comex Connect, o maior podcast de comércio exterior do Brasil. Estamos aqui com uma grande convidada, né, Ricardo? Sim, uma parceira nossa, Neide Sabino, da Carmos Assessoria Comércio Exterior. Já fez bastante projetos aqui com a gente e hoje está nos dando a honra de estar aqui com a gente, falar um pouquinho da sua experiência, como é que você foi inserida nesse contexto do Comex, porque isso aqui é assim, você pode ter uma opinião. Todos entram meio que na base do atropelo nessa carreira. Fala um pouquinho de você, bem-vinda à nossa casa de novo, você já tá aqui sempre com a gente, mas bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui, o Thiago também, né? A minha introdução no Comex, né, é até meio engraçada, porque, na verdade, eu não ia para o Comex. Na verdade, eu queria direito, eu queria ser advogada, né? E prestei faculdade para direito e não passei. Na época na USP, né? E passei em outra faculdade, uma faculdade particular, que na época era referência, né, de Comex, e passei. Aí eu falei, bom, eu vou fazer esse primeiro ano e depois, se eu não gostar, eu volto para o direito, né? Só que o Comex, ele é engraçado, é um bichinho que ele pica você e você não tem mais como sair, né? Não volta. Sim, depois de anos realizei meu sonho, né? Prestei faculdade de Direito, né? Hoje eu também sou advogada, né? Mas a área do Comex pegou, é um bichinho que ficou lá e não tem como sair. Então, pegou assim mais que a advocacia. Pegou mais que a advocacia. O que é mais difícil, ganhar uma liminar ou liberar uma DI? Olha, eu acho que está sendo liberar uma DI nos últimos tempos. Liberar uma DI. Anota aí. Liberar uma DI. Legal. Eu também, cara, também queria ser advogado, né, na minha adolescência, né? E aí, para mim, foi algo mais ou menos assim, eu vou ler muito como advogado. Então eu vou pro Comex. Aí quando eu vi o tanto de lei que eu teria que ler no Comex de maneira igual, eu falei, putz, né? No final eu tive que ler da mesma maneira, né? Me apaixonei. Sim. Quando você entra no Comex, você se apaixona e é maravilhoso. Somos todos apaixonados, né, pelo Comex e continuamos aqui. É isso aí. E até participando de canais aqui, para não ficar tão intenso que a gente não quer nem parar, né? Na hora vaga a gente usa um tempo para bater um papo aqui no podcast. Sobre Comex. Legal. E qual que é o que você vê hoje na realidade, né? A Carmos, ela tem alguma segmentação de mercado, né? E quais são os desafios que hoje você está sentindo mais nessa carreira do nosso Comex? A Carmos, ela hoje, né, ela é bastante, né, especializada na área de produtos alimentícios, né, matérias-primas de produtos alimentícios, né, e também temos aí uma grande demanda na área de polímeros, de plásticos, né, para fabricação, desde fraldas, embalagens, aí tem uma linha nova que é essas telas, né, para a linha agro, né, que hoje a gente, para proteger as plantações, né, e a questão dos embarques de máquinas, né, maquinários, grandes volumes, né, então nós tratamos isso, né, bem a fundo com os nossos clientes, né, e cuidamos desses projetos. O cliente, o importador, ele vem com a ideia de trazer uma máquina nova, né, trazer uma linha de produção nova, aumentar a sua fábrica, né? Então nós vamos, né, verificar, olha, a primeira coisa, vamos ver se tem similar nacional, porque se não tiver similar nacional, então nós temos aí a questão do ex-tarifário. Então nós já começamos assim com o cliente, ele tem o interesse em comprar uma máquina, ele está adquirindo uma máquina nova para sua produção no interior, então para o custo dele diminuir, né, nós já, né, pesquisamos, já entramos com toda essa pesquisa, né, para saber se existe um similar nacional e aí solicitar um ex-tarifário. E para o nosso público, não o nosso público, mas público mais leigo, o que seria a essência do ex-tarifário? O ex-tarifário é uma redução do imposto de importação, né? Ele vai praticamente zerar o imposto. A maioria das máquinas hoje ela paga por volta de 11,2% de imposto de importação e ela vai zerar. Se não houver similar nacional, né? E aí também tem a questão do projeto de investimento da firma, né? O que ela vai trazer também de benefício, né?
porque ele não é só você não pagar o imposto, né? Eles também querem que você traga algum benefício, aumento de produção, aumento de impostos, empregos, né? Isso é muito importante. Hoje, quando você pleiteia um ex-tarifário, eles vão verificar também a questão social, né, que se destacou muito, né? Até uma das questões aí que dificultou um pouco o ex-tarifário é isso, não é só não existir o similar nacional, né? Antigamente você ficava só na questão de não similaridade, e hoje não, você tem uma questão social aí também para ser analisada. Então, se valendo de todas essas questões, o ex-tarifário é aprovado, e aí o importador naquele ex-tarifário vai ter uma redução praticamente para zero, né? Do imposto de importação, mas essa é uma redução temporária enquanto o ex-tarifário estiver vigente. Então, na cadeia dos impostos, você começa pagando, né, primeiro o imposto de importação, que vai somar com o seu IPI, né, que vai somar com o seu PIS, COFINS e vai também com o seu ICMS. Se você tiver um imposto de importação e dependendo do valor da máquina, agregado da máquina, se for alto, dá uma economia bem grande. Eu te passei agora recente para um cliente. A economia dele colocou em 650 mil reais, a economia do ex-tarifário. Nós tivemos aí estudos onde chegou quase a 1 milhão a economia do cliente do imposto de importação, né? Não tendo imposto de importação, agregando todos os impostos, porque nós temos uma cadeia que um vai embutir o outro. Então, no final, ele teve a economia de quase 1 milhão. E esses clientes são mais críticos também, porque quando você fala de uma linha de montagem, você fala... Não é só um container com uma máquina, né? Você tem toda uma cadeia que está atrelada a esse processo. Sim, aí quando a gente tem linhas de produção, né, maquinários com grandes volumes, né, aí a gente vai para a segunda etapa, né? Como desembaraçar isso? Porque tem que ser analisado. Você não vai colocar 200 containers de uma máquina dentro de um navio, até por uma questão de segurança, né? Então, você vai trazer, e a produção dessa máquina também. Então, parte fica pronta, outra parte não está pronta ainda. O próprio exportador, até ele produzir a máquina e conseguir colocar aí, estufar 200 containers com a máquina inteira e embarcar, ele não quer estar ocupando espaço para ele. Então, ele quer ir desovando. De 200 containers? Não chegou a isso, mas nós tivemos máquinas, é um exemplo, né? Mas já tivemos com bastantes containers, né? Então, a gente passa para como desembaraçar isso, né? Então, aí nós optamos pela modalidade que é permitida, né? De fazer uma DI com vários embarques. Então, a gente faz o registro de uma DI com vários embarques. Faz a DI e nós vamos completando essa DI com vários embarques, pagando a diferença dos impostos, né? Então, é um procedimento todo diferenciado. Bem diferente. Né? Bem diferente que uma DI normal, né? Então, você precisa de uma autorização da Receita, né? Através de um processo administrativo para que você possa fazer, né? Então, a partir do momento que você tem a autorização da Receita, nós começamos o processo de liberação, porque de autorização do carregamento da carga e para a planta do importador. Porque o desembaraço efetivo só vai acontecer quando finalizar todos os lotes, né? E aí o fiscal, o engenheiro da Receita, determinado pela Receita Federal, for até a planta da fábrica e ver toda a linha de produção montada e conferir se o nosso ex-tarifário, tudo que está lá declarado, bate se a classificação está certa. Então, tem processos de maquinários aí que, para ele finalizar, demoram até 6 meses. Uau! Aí, público nosso aqui, que aula, que é simples, isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula. Por quê? Porque esse é realmente as entranhas do comércio exterior na prática. Né? Então, mas eu conheço só DI. Não, você tem essas modalidades que também é pelo nível crítico da carga, sim, mas a aduana brasileira ela também se expande a processos que dão essa flexibilidade para o importador. Eu peguei aqui, acho que o máximo que eu peguei foram 40 containers de linha de produção. Uhum. 40 porque aí vem tudo, é uma linha de produção. Então, e tem coisa que está em flat rack, que tem, né? Não sei qual que é o teu pico quando você pegou, mas os volumes são grandes. Muito alto. E quando não, né? Vou puxar um pouco para cá, o tamanho das máquinas são muito... a dimensionamento delas, muitas vezes não passa na nossa portaria. Então você tem que realmente fazer a antecipação
Entrega antecipada. A entrega antecipada da carga. Porque a carga não tem nem condição de passar pelo terminal, quer seja em Santos, quer seja até pelos nossos Uma das gates questões que valem para aprovação realmente do processo administrativo, para que a Receita autorize esse tipo de liberação, é realmente a comprovação que não tem como você desovar isso e fazer uma conferência dentro do terminal. Né? Por no questões, ambiente alfandegado, vamos dizer no assim. ambiente alfandegado, porque ele precisa a segurança também, né? Como você vai desovar, né? Tem máquinas que são muito sensíveis. Você não pode ficar, põe e tira dentro de uma embalagem, você fica manuseando aquela carga. Tem algumas que vêm flat rack, você não vai... Como você vai manusear isso, ou mesmo de um container HC, né? Então, a gente tem que comprovar para a Receita a necessidade para que essa carga, então, ela vai ser liberada, vai ser autorizado, né? Parcialmente por lote, né? Para que se desove os contêineres diretamente na fábrica onde ela vai ser montada. E aí temos um engenheiro que vai acompanhar quando a carga entrar no terminal alfandegado e o engenheiro nomeado pela Receita que vai também acompanhar depois todo o teste quando a máquina começar a funcionar para ver realmente se a DEI está correta. Eu tenho uma história engraçada, né, de uma DEI entrega antecipada, até o Raya, né, que foi nosso co-host em vários episódios, ele que fez a inspeção depois, que era uma câmera aneróica, e eram vários embarques, e o primeiro embarque, quando ele vai sair do terminal alfandegado e vai para o armazém do cliente, ele não tem nota fiscal, né, porque não está desembaraçado, não tem nota. E aí o cliente falou, eu preciso de uma autorização do Cefaz para... Falei, não precisa, porque tem ali da Receita. Não, mas eu quero do Cefaz, eu quero do Cefaz, eu quero do Cefaz. Ele queria de todo jeito por usando o Cefaz. E a gente tentando falar com o Cefaz não atendia. O Cefaz não dava atenção e tudo mais. Foi aí que eu parei a minha empresa. 40 funcionários na época de um setor só para mandar e-mail para o Cefaz. Falei, 40 e-mail. Mas 40 e-mail por minuto. Manda e-mail para o Cefaz até eles me ligar. Deu 5 minutos, o Cefaz me ligou. Falou, Thiago, o que está acontecendo? Você parou meu servidor. Eu falei, tô tentando falar com vocês há um mês. Vocês não marcam uma reunião, tem uma carga importante de uma grande multinacional e que eu preciso de uma autorização especial para transportar. Ah, tá bom, marcou no outro dia, 10 da manhã a reunião. Marcou a reunião. Break news, tática de agendar a reunião. Porque eles não atendiam, não tinha opção. Naquele momento tomamos essa decisão, foi, né, deu sucesso, aí eles foram aprovar, eles falaram, ó, imprime a entrega antecipada, tudo e eu vou carimbar como você faz, e aí o caminhão vai. Não precisava disso, a gente já tinha feito outros, né, mas o cliente era um pouco mais criterioso, queria, né, dessa forma, a gente assim o fez, foi engraçado, paramos o servidor do pessoal. E aproveitando nessa esteira, a pergunta que eu te falo, assim, no teu campo de atuação, como é que é o feedback dos órgãos anuentes? Tem muita coisa que a gente precisa melhorar? Não tem? Você falou do lixo alimentício, então a gente tem muita coisa que é reinspecionada por Anvisa, por MAPA. Quais são os teus pontos de dificuldade? Não queria te cortar, mas só para agregar na tua... A Anvisa, né, ela melhorou bastante, né? Hoje a gente tem todo um procedimento, né, mais tecnológico, né, mais online aí que a gente tem. Mas a gente precisa, eu acho que não só a Anvisa, mas todos os outros órgãos envolvidos, MAPA, né, Inmetro, a gente precisa melhorar muito na questão de prazo, né, porque o prazo hoje ele faz uma grande diferença em custo para o cliente. Então você deixa uma mercadoria parada, aguardando um órgão fazer a análise ou só documental, que na maioria das vezes eles liberam pelo documental, mas você fica com ele 10, 15, 20 dias em análise. Então, o nosso melhoramento a respeito na importação, onde nós temos outros órgãos anuentes, eu foco que a gente precisa ganhar muito tempo, porque você passa de um período de armazenagem para o segundo período de armazenagem, justamente porque você está esperando uma anuência. Então, os importadores que dependem de anuência pós-embarque, quando a carga chega, né, depende da carga estar, né, no porto ou no recinto alfandegado para uma vistoria, para uma inspeção e posterior deferimento da LI, acabam tendo um custo
vamos colocar assim, desnecessário ou que a gente poderia evitar, e isso em toda a cadeia do custo do cliente vai aumentando. Sim. E alguém lá na frente vai pagar todo esse preço, né? E quando a gente fala de área alimentícia, quem vai pagar é o consumidor final. Eu, você, ele, somos nós que vamos pagar, que é o produto no mercado. Então, existe todo um custo. Então, os órgãos anuentes, a minha opinião é que nós precisamos que seja mais rápido. Nós não podemos ficar 10, 15, 20 dias aguardando o deferimento de uma LI. Não sei se você concorda comigo. Não, perfeito. É exatamente isso, né? Até do INPE. Uma das que eu ia te falar agora, que uma das expectativas que a gente tem, a gente entrevistou o Thiago lá, né? Que Thiago Barbosa que é que a Anvisa criou uma boa ferramenta na esteira do INPE, que efetivamente a gente teve agora o evento do Desembaraça São Paulo, na Intermodal, e a postura da Anvisa já foi de apresentar um módulo robusto, integrado à ferramenta do INPE, que de alguma forma deve tentar trazer, e ele citou para nós, né? Foram tirados mais de 400 processos, alguma coisa assim, foram feito um filtro nos processos, mas aí eu vou falar como do INPE, né? Nos processos gerais, foram tirados que precisava de LI, coisas que estavam redundantes, e foi um filtro absurdo que a do INPE traz essa modernidade. Aí um abraço, Thiago Barbosa e o time da do INPE, aí, que a gente espera que atenda a esse anseio da comunidade, né? Sim. Porque não é só, e aí eu vou me defender, não é só armazenagem, não, né? Tempo de matéria-prima na fábrica. Então, assim, a indústria funciona com a rotatividade do insumo. Se ela não tem essa disponibilidade, a gente... Quem nunca escutou, teremos uma parada de linha. Sim. O tempo todo, a fábrica vai parar. A fábrica vai parar. São frases que a gente ouve sempre, né? Isso é urgente, a fábrica vai parar, né? E hoje ninguém trabalha com estoques cheios, porque a gente volta sempre no custo, né? O custo não permite, hoje não tem área para isso, então as empresas trabalham com estoques praticamente dentro do navio, a carga chegando e a produção parando. Sim. Então, acredito que a gente tem aí, né, a esperança que a do INPE venha sanar tudo isso, né, com toda essa interligação com todos os órgãos, né, do Comex, que isso venha a ser sanado, né, é a nossa grande expectativa, né, para ir a implantação da do INPE, né? Segundo o estudo, né, do Banco Mundial, né, cada dia, né, da mercadoria você ganhava pelo menos 0,8% da mercadoria, né, de valor. Então, o percentual de economia é gigante. Quando a gente sai de 13 dias, né, na importação para 7, 5 dias, prazo médio é muito bom. Tem um cliente que mandava para mim e-mail, a fábrica vai parar, isso é urgente, vida ou morte. Aí eu peguei, imprimi tudo e falei, desses, qual que é mais urgente? Porque tudo é urgente. Tudo é urgente. Aí não dá para ter um critério, né, de você entender qual que é. Você mandou aqui 15 processos, vida ou morte, urgente, fábrica vai parar, a fábrica tá parando, vou morrer, vou ser mandado embora, tudo isso. Qual que eu faço primeiro? Todo o dicionário de pânico. De pânico. O que eu faço primeiro? E a gente tá falando aqui, a gente falou um pouco dos bastidores, né? Um processo que você fez grande, né? Dessa parte de parque de diversão, né? Como que foi essa operação? Quais foram os principais desafios que você, né, teve ali? Eu acho que o primeiro desafio, na verdade, para um projeto desse, né, é a prontidão da carga para o cliente, né? Porque a prontidão da carga, ela envolve todo o restante. E quando você tem um atraso em prontidão de carga, embarque, a sequência vai ser aqui no desembaraço, né? Então vai refletir todo no nosso desembaraço, né? E a questão da atração de parques de diversão, né, está sendo, né, um projeto que está ainda, né, continuando, está acontecendo, né? E ele a similaridade dele, né? Ele é igual a uma linha de produção, né? Ele tem que tomar todos os cuidados, né? A única coisa que ele não tem é o ex-tarifário, porque ele não é um BK, né? Então ele não tem
ele não pode ter um ex-tarifário, né? Apesar que o imposto de importação para a maioria das atrações de grandes parques de diversões já é 0%, então não tem por que você teria um ex-tarifário, né? Acho que dentro do capítulo, acho que são 2, se eu não me engano, são só 2 que têm imposto de importação. O restante é 0 já. Então, é tomar os mesmos cuidados, né? E com o reforço que a maioria são open tops e flat rack. Então, você tem todo um cuidado do embarque, quando a carga chega no porto, se tem excesso, se não tem, as autorizações para que a carga possa rodar, né? Então, tudo isso influi no tempo também, né? Dá para trazer. E nós sempre optamos em caso de projetos, né, nós trazemos as cargas sempre para a zona secundária. Legal. Porque isso facilita muito no desembaraço da carga, na liberação da carga. Esses casos, a maioria são cargas antecipadas também, da mesma forma, uma DI com vários embarques, né? Então ela tem, cada lote que vem, é autorizado a liberar a carga a ir para a planta da fábrica, né? E aí no final, depois que montar tudo, né? E aí o fiscal, o engenheiro da Receita Federal vão lá fazer a vistoria da carga, né? A fiscalização e fazer o desembaraço. Mas ela é praticamente igual ao caso de linhas de produção, tá? Então a gente tem a questão do prazo, né? Que precisa ser rápido, de custo. Tem vários engenheiros esperando. Eu ia falar, né? A cadeia de segurança. A cadeia de segurança para isso. Citou agora num outro episódio aí. Pô, você perdeu o embarque. Então, por exemplo, o seu é muito... Você falar desse open top, então aquele container está sendo esperado por uma posição específica no navio para seguir viagem. Se você perder essa viagem, como é que você vai reescalar isso e toda a cadeia que isso interfere, né? Aí você tem um projeto já programado, porque vem engenheiros para montar. É isso aí. Você tem engenheiros que vêm de fora para montar, né? Que vão trazer ferramentas, que vão trazer calibração para fazer tudo isso. Então, uma coisa ela vai... É uma sequência, é uma sequência da outra. Então, você perdeu um embarque, você já vai ter atraso em alguma coisa, né? E você tem vários embarques, né? Você tem uma sequência também do que você vai montar, porque vamos falar em atração de parque de diversões, né? Você tem os carrinhos da diversão que chegou, mas os trilhos perdeu o embarque. Sim. E você está com o engenheiro lá para calibrar o carrinho e o trilho. E aí, como você vai montar se você não tem a base? Não adianta você ter o final. Então, você tem que fazer uma logística também, a empresa tem que fazer toda a logística do que trazer primeiro. Estratégico. Né? Que são coisas estratégicas. E ainda contar que o que vai ser produzido primeiro é o que ele precisa primeiro de embarcar. Então, existem vários entraves no meio a ser analisados, a ser vistos, né? E que são todos preocupantes também, por quê? No final, você precisa já ter. Não, você vê, embarquei os carrinhos, mas não embarcou o trilho, não embarcou a base, como eu vou montar alguma coisa, né? Então, leva, assim, a pensar muito, né? A desenvolver toda uma estratégia, né? De como fazer, de como não fazer, que container, qual a dimensão dessa parte. Né? Vamos trazer open top, vamos trazer flat rack. Precisa de abatedouro? Precisa de batedouro, não, mas dá para colocar no open top, porque o flat rack ele é muito mais complicado na importação. Você trazer, custo, transporte, autorização para você transportar, horário para transportar, a carga é muito grande, então dá para dividir, né, e colocar isso num open top em vez de um flat rack. Então, demanda todo esse estudo antes de embarcar. E aí, quando chega aqui, as remoções, né? Você tem que fazer a remoção. E aí tem a questão do transporte aqui. Se for um flat rack, você também tem que ter autorização. Porto até o recinto alfandegado, depois do recinto alfandegado até a planta. E que você, né, você falou um pouco sobre a importância de trazer projetos assim para um recinto alfandegado secundário, por exemplo, a GESBEC, né? Por que você acha isso melhor, né? Por que você tem de insight, de experiência de que isso é melhor para a operação?
A operação, na verdade, às vezes os próprios importadores, né, eles têm a ideia que se você tirar do porto, né, e trazer para um recinto alfandegado zona secundária, isso vai criar custo para você. Pelo contrário, em tempo que a gente ganha e em custo também diminui bastante. Porque, por exemplo, hoje, vamos ter que falar um pouco de greve de fiscalização, né? Da greve da fiscalização, ferida, né? Infelizmente, vamos ter que falar da greve da fiscalização. Hoje, né, um processo como esse, onde você libera numa DEI vários embarques, né, depende de um processo administrativo e todos esses embarques, ele vai ser direcionado para o canal de conferência, ele não vai sair em verde. Sim. E nem deve, por quê? Porque ele precisa de uma liberação especial, uma autorização especial para você carregamento da carga. A carga não está desembaraçada. Hoje nós temos um canal em Santos que, conversando com alguns colegas despachantes, né, está 30 dias para conferir. 40 dias. 30 dias para conferir. Então, imagine a carga parada em Santos pagando. Ela vai pagar primeiro período de armazenagem, segundo período de armazenagem, terceiro período de armazenagem, mas a demurrage de um flat rack e de um open top, que o período de demurrage, ele é pequeno. E caríssimo também o demurrage. E caríssimo. Então, por que trazer para uma zona secundária? Porque a carga chegou em Santos, tá no armazém, zona primária. Mapa liberou, né, que a gente também depende da liberação do SIGVIG. Tá tudo ok? Vamos fazer a DTA. Faz a DTA e a DTA, com uma DTA a gente vem para a zona secundária. Estamos tendo algum atrasos na DTA? Também. Não vou falar que DTA está perfeito, porque nós estamos dentro de uma greve da fiscalização. E isso atinge realmente toda a liberação. Não depende de nós, né, operadores do commerce que estamos aqui do lado de fora no desembaraço do importador, né? Nós dependemos de uma outra, né, escala, de uma outra área que é a Receita Federal. Então, atrasa um pouco, sim, mas numa zona secundária, né, a gente registra daí a distribuição está ocorrendo mais rápido, né? A gente consegue ter um acesso mais fácil à fiscalização. Santos, para você falar com o fiscal, você tem que mandar um e-mail explicando o porquê, para ele ver se pode te atender. Numa zona secundária, eu consigo sair do escritório, vir na zona secundária, né, vir no GESBEC, onde nós somos, né, parceiros, e consigo, o fiscal me atende. E eu consigo explicar para ele a minha urgência. É isso aí. Né? Então, é diferente. Parece que você vai ter mais custo, o importador tem a impressão que vai ter mais custo, mas pelo contrário, nós estamos ganhando em tempo e em custo também. É isso aí, previsibilidade. Então, esse tipo de processo, que é um processo diferenciado e que ele vai sempre ser parametrizado, todo embarque ele vai ser parametrizado em canal amarelo, porque ele precisa completar a sua primeira DEI, o seu processo administrativo, né? A demora em Santos é muito grande. Então, nós optamos sempre na zona secundária. Legal. E quando você faz esses processos, a integração desse ciclo industrial, o projeto por si, ele leva uma cadeia de representatividade para o ponto de destino, né? Ele vai impactar de alguma forma a economia local, a empregabilidade, um pouco também daquilo que a gente estava falando do ex-tarifário, né? Ou seja, dá um pouco também de prazer de fazer esse processo, porque você sabe que você está, e a gente citou muito aqui, né? Como a gente tem que estar preocupado com a nossa indústria. Eu, por exemplo, quando vejo que tem maquinário chegando aqui, eu me animo. Por quê? Porque essa visão que a gente tem é que alguém está investindo em produzir valor no país. Né, um empreendimento dessa magnitude, incentivo em turismo. Então, assim, melhor do que só em trazer os insumos, que é o mais comum, né? Acho que toda a cadeia trabalha muito em cima. O maquinário, ele tem uma representatividade desse time de implantação e geração de resultado. Nós tivemos alguns casos aqui dentro dos nossos episódios que a gente foi falando disso. O secretário de Desenvolvimento Econômico, então a cadeia de produção, ela também é vibrante, né? Tem o seu desafio, mas ela gera um pouco dessa energia de alguém está acreditando nesse país, né? Sim, a gente fica muito feliz em desenvolver esses projetos de desembaraço, né?
porque a gente está vendo empresas crescerem e a gente fica muito triste, né? É muito para o país quando uma empresa fecha, né? E começa a produzir lá fora alguma coisa e trazer pronto. Porque existem pessoas que vão perder emprego, existe toda uma cadeia a ser atingida negativamente. E quando a gente vê esses projetos acontecendo, então a gente sempre busca o ex-tarifário, né, para o importador já começar tendo um apoio, né, do governo, isso deveria existir mais ainda, né, e consequentemente, né, nós vamos ter aí uma cadeia, produtos, né, consumo no mercado, empregos que são gerados, porque uma empresa que cresce, ela vai precisar de mais funcionários. Não só de mais funcionários, né, vai ter recolhimento de mais impostos, então cresce, nós temos aí um crescimento global do país, né? Então nós ficamos contentes, né? Como você chegou até a falar da questão de atrações de parque, né? Nós estamos vendo aí na mídia, né? Um parque novo que está para ser lançado, né? A gente 2026, né? E a gente está vendo aí o que vai acontecer. Pô, quantos empregos serão gerados através dessas atrações, desse projeto que a gente está trazendo? Está sendo investido, mas também vai ter um retorno para São Paulo, que está esperando muito isso. Sim. Nós vamos ter aí a nível de entretenimento na área de turismo. Sim. Quantas pessoas virão de fora para conhecer um parque de diversões hoje, né? Bom, nós vamos para os Estados Unidos para ir para Orlando ver os parques, sim. Né? Então a ideia é que as pessoas venham a São Paulo, né? Não só pela questão que São Paulo tem tudo, São Paulo não para 24 horas, né? O que você quiser tem aqui. Mas tenham, né, essa questão do turismo. Peraí, vou para São Paulo conhecer os parques que tem aqui, esse novo parque que vai ter, vai gerar muitos empregos, né, vai gerar arrecadação. Então, investimentos para São Paulo, e aí a nível de Brasil também nós vamos trazer muita gente para conhecer os parques daqui. De fora, né? Não para, né, vamos deixar de ir para Orlando para participar. E a nossa história aqui, porque um parque que se instala em São Paulo, ele vem contar a história do Brasil, ele não vem contar a história da Disney. Sim. Né? Então nós vamos aí difundir uma história do Brasil também. Então a gente fica muito e disseminar os nossos valores, as nossas características como país, né? Exatamente, né? Legal. Teve alguma história marcante, ou aprendizado, né, nessa história recente, ou até pela sua experiência, que você poderia contar pra gente? Olha, não só nessa história recente dessas atrações, né, mas nas linhas de produção também das máquinas, né, isso gerando em questão de ex-tarifária que nós começamos falando, né, e nessas questões de cargas, né, com grandes volumes que a gente não consegue embarcar tudo de uma vez, as liberações são feitas, né, com vários embarques parciais, né. A minha experiência, né, é o seguinte: nós precisamos sempre de equipes competentes, bons parceiros, né? Uma equipe de trabalho, né? Ali focado, competente, que queira desenvolver junto, né? E os nossos parceiros, tanto no transporte, com a zona secundária, né? Para o desembaraço aduaneiro, a fiscalização que a gente tem à disposição, né? Então começa desde o agente de carga lá fora. Então, um agente de carga realmente de ponta, que é sério, que tem comprometimento, né, que vai ficar ali em cima, né, não vai ficar... Né? Porque às vezes, você fala, mas aquele também é bom, né, então não vou citar nomes aqui, fica até deselegante, né, mas um parceiro realmente, né, ali, como agente de carga, né, que a sua carga vai chegar dentro do prazo que você espera, né. Lógico, existem algumas coisas que podem acontecer nesse meio que não depende de você. Existem algumas interferências que às vezes não depende de nenhum de nós. E aí não tem como. Mas que a sua carga vai chegar bem, vai chegar com toda a integridade, que ele vai cuidar lá do embarque, né? Que a sua carga chega assim bem embalada, bem estufada, para não chegar aqui com nenhum defeito, né? A mercadoria chegou na sua integridade. Transportador, despachante aduaneiro, se eu falo, né? De nós como despachante aduaneiro, né? Realmente um despachante aduaneiro que tem foco, que se preocupa com o cliente. E hoje a Carmos, a Carmos, ela sempre, né, nesses 30 anos aí,
qual que é sempre o foco da Carmos, né? Realmente, a parceria com o cliente, né? O que o cliente precisa, a nossa parceria com o cliente. Sempre foi assim. O Sentar, acesso, conversar, reuniões, né? Ter essa sensibilidade do cliente. O cliente cresce, nós ficamos felizes, crescemos todos juntos. E essa é a ideia. Então, é essa equipe bem formada para que de ponta a ponta, né, a gente consiga realmente ter o desempenho necessário e a entrega do desembaraço ao cliente realmente com excelência. E esse é um destaque que eu faço particularmente, porque eu não estou envolvido nesse segmento, mas a boa escolha do seu prestador de serviço. A gente é cadeia OEA, então assim, a responsabilidade do OEA é responsabilidade do contratante, quem é o contratado, né, nesse ciclo, e a qualidade da prestação de serviço. E para quem está envolvido, a gente é quase aquele médico de bairro, né? Sim. Você sabe quando nasceu, qual foram todos os fluxos. E um dos problemas da escalabilidade do nosso negócio é que vira alguma coisa muito sem esse envolvimento, né? Vira uma relação fria. Não, a gente tem que estar nesse sentido de entender que, né? Eu vou fazer menção sua mesmo. Pô, eu atuo na matéria-prima, mas automaticamente quando ele quer evoluir equipamento, você sabe por que ele está evoluindo equipamento e as condicionantes, então você tem poder de argumentação, tanto nos ciclos econômicos quanto na questão de como advogar perante as instituições para defender a sua tese de benefício, de redução, a qual você estudou ali no contexto, né? Então valorizem o seu prestador de serviço, escolham bem, porque o custo é caro, né? É isso aí. E a nossa cadeia não pode... O barato sai caro. E a nossa prestação de serviço, ela não é de escalabilidade, ela não é um produto de prateleira que você vai lá e aperta o botão, roda uma ADI. A gente falou também em alguns dos nossos episódios, modernização, vai tirar o papel do despachante, a IA. Não, continua sendo, né? Se a gente não se envolver com todos os pontos modais e as suas variáveis, o jogo vira e você está olhando para um cenário. Esse cenário, agora que a gente começou, já aconteceu isso com a gente, abrimos uma entrevista com o cenário econômico, fechamos a entrevista, o cenário já era completamente outro, caótico, né? E todo mundo tem que sair correndo para apagar incêndio. Né? A questão, você citou até o medo de alguns despachantes, com a questão de aí vai mudar tudo, né? Essa inteligência artificial não vai precisar de despachante, do INPE também, né? Isso é completamente fora de cogitação, porque o despachante aduaneiro, dentro da escala do desembaraço aduaneiro, ele é aquele que vai sentar com o importador e vai querer saber, né? E vai ali perceber qual que o que o importador precisa, né? Porque cada carga é diferente da outra, você não pode tratar do mesmo jeito, né? Então, cada importador também, ele é diferente um do outro, né? Foi o que você falou, a gente parece médico de bairro. E é isso mesmo, o tratamento tem que ser isso. Então, não dá para você jogar lá no Google, né? Uma palavra e ele te dá a resposta e servir para todos. Não funciona assim. Então, o despachante aduaneiro realmente, que focado, que realmente está ali se preocupando com o importador, esse não vai perder mercado. E ainda dentro desse gancho, qual que é a tua perspectiva para o futuro? Um pouco desses cenários que você tem acompanhado, principalmente falando aí nessas indústrias, né? Investimento em indústria, não? Qual um pouco da tua tendência para o Brasil? O que você tem a analisar para longo prazo aí? Olha, eu acredito sempre no crescimento do Brasil, né? E acredito que os nossos empresários, né, também tenham essa perspectiva de crescimento. Vamos crescer, temos tudo para isso, né? E, lógico, envolve, né, nós passamos aí por crises globais, né, que ficamos aí na perspectiva do que vai acontecer, como a gente vê aí Estados Unidos e China, né, que envolve todo o mundo inteiro, não dá para dispensar isso, vivemos num mundo globalizado, o que acontece lá fora repercute aqui, dólar sobe, dólar desce, né, mas eu continuo com a perspectiva de crescimento, sim, no Brasil, crescimento, sim.
Eu acredito, né, na Secretaria de Comércio Exterior aí, com desenvolvimento já temos o ex-tarifário para outras linhas, né, para que o empresário brasileiro realmente possa crescer cada dia mais. E nós sejamos um país realmente em mais destaque do que já somos lá fora. E que façamos as nossas orações aqui. Também sou otimista, eu gosto muito do Brasil, acho que o Brasil é de quem faz também acontecer, a gente está aqui cedo, acordando, trabalhando e fazendo acontecer, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Resilientes, né? Chegando agora para o final, né, Ricardo, temos a última etapa, última fala. Vai lá, emenda aí. Pode emendar, Vai então embora. a gente deixa, Neide, uma área aqui no final, né, para você talvez contar um pouco de alguma história inusitada, né, da sua carreira, sua trajetória, vida pessoal, vida profissional, né, nesses 30 anos, certo? De Carmos. A Carmos já tem isso, né? Eu 30 anos de Carmos. Você é um pouquinho menos, exatamente, não pode denunciar a idade, né? Eu tenho um pouquinho menos, mas a gente deixa esse final aqui, a expectativa do nosso né? público, nosso público já final. fica esperando que tenha uma história engraçada, alguma coisa, né, Ricardo? Olha, de história inusitada foi quando nós fizemos, até eu contei para o Ricardo, quando ele foi numa reunião que nós tivemos, né, que foi o desembaraço das primeiras avestruzes que chegou no Brasil. Uau! Então, um fazendeiro comprou na África, eram as primeiras, né, isso faz bastante tempo, né, se eu contar vai começar a entregar a minha idade, né. Mas nós tiramos todas as autorizações, IBAMA, Brasília, todas as exigências, né? Porque é um animal. Carga viva. E ela é uma carga viva, ela tem algumas bactérias, né? Então tem que vir vacinada, isenta de algumas bactérias. E nós tínhamos autorização para liberação de 150 no aeroporto 150, de Guarulhos. Achei que eram menos. Não, 150 elas vêm dentro de uma caixinha, nascem, né? No dia, nasceu, você já põe nas caixinhas no voo. Eles têm o tamanho como se fosse um tamanho de uma galinha, né? Tá. E aí põe nas caixinhas até para proteger, porque se balança no voo pode quebrar o pescoço, né? E estávamos com autorização para 150, todo mundo oposto, porque o voo chegava no domingo às 3 horas da manhã. Eu vou aproveitar esse gancho. Nunca a nossa vida é do horário simples, comercial, entre a segunda-feira das 8 às 18. Todos os testemunhos aqui, nós sempre dá tilt ou na sexta ou no domingo. Mas é uma aventura, continuando. É uma aventura. Continuando. Então, toda a equipe Carmos posicionada, né? 3 horas da manhã, todo mundo acordado. Parte no escritório, parte no aeroporto para receber a carga, desembaraçar, porque a carga viva, a gente tem que a carga tem que ir embora em 6 horas, né? Sim. Para nossa surpresa, o que chega no aeroporto, 250. Meu Deus. E 150, 150. 100 a mais, errei 100 a mais. 100 a mais, um erro de 100 só. Né? E o que a gente faz às 3 horas da manhã? Faz? Liberação de 150. Meu Deus. 150 pode ir embora. As outras 150 fica. Mas não foi o outro ovo, chocou com outro ovo e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Cruzou de algum jeito ali, nasceu o ovo na hora, no voo e nasceu. Chegaram 250. Caraca. Liberou 150 para ir, que era o que estava autorizado, registrou daí, teria antecipada, vai embora. Sem o que a gente faz. Põe de volta no voo, vamos fazer o quê? Bom, o Guarulhos disponibilizou uma sala para colocar os 150 bichinhos lá, né? Os 150 liberados? Os 100 que sobraram. Os 100 que sobraram, colocaram numa sala. O fazendeiro que estava esperando, acompanhando a liberação da carga, 150 foi embora, ficou ele mais alguns funcionários dando Gatorade de seringa para os bichinhos, para que eles não desidratassem. Uau! E aí começa a nossa saga. Para poder falar de madrugada, não dá para fazer nada. Mas você não é só receita. Você precisa que o IBAMA autorizasse. Primeiro, você precisa do IBAMA primeiro. Meu Deus! 8 horas da manhã está todo mundo batendo na porta. Só que a autorização saía de Brasília. Como a gente faz? Aí passa e-mail de madrugada, mesma coisa que você. Começa todo mundo ligar. 8 horas da manhã, liga, manda e-mail, liga um e-mail atrás do outro. E nada.
de alguém responder. 11h30 da manhã, gente, vai morrer. Vai morrer. O que a gente vai fazer? Precisa da autorização. Tem uma resposta. Bom, compra passagem para ir para Brasília, né? Eu já ia para Brasília. Sabe quando você faz a última tentativa e fala, bom, eu vou entrar no sistema antes de entrar no voo para ver se de repente autorizaram. A hora que você entra, autorizado. Você... Aí sai todo mundo correndo. Registra a DI, vai atrás de fiscal em Guarulhos, libera, pelo amor de Deus, bichinho, tô aí desde as 3 horas da manhã, libera. 5 horas da tarde, mais os 100 indo embora. Nossa. Não morreu nenhum. O único que morreu quando chegou na fazenda, essa que quebrou o pescoço. Essa superou. Não, vamos lá. Mas eu falei que essa é uma experiência inusitada, assim, mas foi realmente, assim, nós conseguimos realmente, porque uma equipe da Carmo se juntou e cada um para um lado e todo mundo correndo e foi embora os 250. Essa é a tal daquela que o nosso cliente final, o nosso consumidor final, não tem ideia. Não tem ideia do que é acontece. A loucura, né, de você chegar num domingo, já de madrugada, 3 horas da manhã, e achar uma solução de botar Primeiro, você não está no seu espaço físico onde você tem uma zona de domínio. Você está no espaço físico alfandegado. E aí você tentar buscar um espaço para alocar algo inesperado. Depois do inesperado, você ter a ideia matuta de falar assim, pô, vamos dar Gatorade com seringa. Meu Deus, comprar Gatorade, comprar seringa e ficar ali tentando abastecer, realmente é fora de contexto, né? Foi a experiência assim, mais inusitada que nós tivemos. Não, mas eu acho que até do nosso canal aqui, a gente falou do macaco ser congelado, mas essa superou. Mas foi uma batalha, mas é o que você falou da perspectiva que você sente quando você vê uma máquina liberada, um parque sendo montado, né? A alegria de ver isso sair. Mas a nossa alegria de ver também você conseguir, né? Concluir um embarque que veio errado, né? E conseguir fazer com que aconteça e as aves foram todas embora e não morreram. Assim, você senta, né? Tipo, fiz a minha parte. E concluímos a nossa parte. E para finalizar, depois de você fazer tudo isso, seu telefone toca e fala, putz, preciso de você agora em outro lugar para fazer outra logística. Você vai dar tempo de respirar. Bom, Neide, infelizmente da equipe passou rápido. A produção já está esgoelando a gente aqui, já está na nossa cola. Suas considerações finais, foi um prazer ter você aqui. Obrigado, acho que esse fechamento foi muito emblemático. Suas considerações finais para a gente poder ir para o nosso caminhamento de fechamento aqui. Olha, a gente volta a repetir, né? A gente, na área de comics, ela é uma área que a gente se apaixona, né? Nós, despachantes aduaneiros, né? Apesar de ser despachante e advogada, né? Foi o que eu falei, o despachante aduaneiro, ele fervilha, né? Ele fica assim, é uma área interessante. E nós estamos aí, né, para correr atrás, todo dia isso a nossa vida, e ir atrás de parceiros e concluindo cada dia. É terminar o dia, né, realmente com o nosso objetivo alcançado, né, é isso realmente que faz a vida da gente motivar, mesmo dentro desse contexto de loucura que é a nossa área, onde envolve muitas outras áreas juntos, né? É uma conexão com várias outras. Mas e a nossa expectativa é realmente de crescimento, que o Brasil cresça, que venha muitas importações, que tenham várias exportações, que a gente possa, dentro de tudo isso, trazer uma vida melhor para todo mundo. Bom, nosso muito obrigado. Agora, considerações finais aí. Fechou, acho que foi fantástico, né? Deixou aqui, eu fiquei aqui embasbacado, o tempo voa, e agradecer mais uma vez, né? Vamos lá, suas considerações aí. Agradecer você que nos acompanhou aqui por esse episódio incrível, tanta coisa legal.
você conseguiu ver aqui, ex-tarifário, né, linhas de produção, parque de diversão, essa história completamente inusitada dos avestruz. Então, né, muito obrigado por acompanhar a gente. Segue a gente nas redes sociais, segue o Ricardo Drago, segue o Agesbeck, segue o Comex Connect no Instagram, Thiago Martins, China Fácil. Então, todo mundo que faz esse podcast acontecer aqui, todo mundo que apoia, né? Clica aqui no sininho também, se inscreve no canal e te vejo até o próximo episódio.